Olá pessoal, sexta-feira, dia de vídeo, né? Bom, eu reservei essa sexta-feira e eu vou reservar todas as sextas-feiras que precedem ao nosso encontro de sábado, um resumo daquilo que a gente viu, um resumo dessa nossa caminhada, dessa nossa trajetória. Então, eu queria aproveitar essa sexta-feira para a gente rever essas últimas 10 reflexões que a gente fez ao longo dessa quinzena que se passou, né, entre um encontro e o próximo encontro que vai ser amanhã. Então, lembra aí o que a gente fez no primeiro dia, assim que a gente voltou do encontro? No encontro eu fiz um resumo para vocês das nossas reflexões, falei um pouco do que eu esperava ou do que o manual esperava de vocês, porque na verdade não sou eu e sim o material que a gente está trabalhando, né, o manual, o que o manual esperava de vocês. E logo na segunda-feira, eu lancei para vocês a tarefa de número 11, né? Era o dia 11, e a gente iniciou a reflexão sobre o corpo de Cristo, né? Os versículos base são esses que estão aqui, aparecendo ao meu lado, Romanos 12, 4 e 5 e 1 Coríntios 12, 12 e 13, né? E aí a gente começou a falar sobre aquela questão do corpo, aquela ilustração que Paulo usa para dizer que há vários membros, né, mas eles são unificados num corpo e que nós faríamos parte do corpo de Cristo, ou seja, da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no primeiro dia a gente falou sobre isso, eu deixei os versículos para vocês acompanharem. No dia 12, na terça-feira, a gente voltou a falar sobre a igreja. A gente iniciou uma semana, na verdade, falando sobre a igreja. E aí, de novo, os versículos, né? Romanos 12, 4 e 5 e 1 Coríntios 12, 12 e 13. E aí a gente vai falar sobre muitos membros, essa questão de que a gente precisa entender que cada um tem uma tarefa, mas todos nós fazemos parte do todo, né? E aí a gente volta a fazer reflexão em cima desses versículos que Paulo escreveu, tanto para os romanos, para a igreja em Roma, quanto para a igreja em Corinto. E a gente continua a semana falando sobre isso. No dia 13, aí nós falamos especificamente sobre a igreja, né? A gente já vinha falando ali o que é o corpo, como é que a gente deve, como é que são os membros. Aí a gente faz a comparação, faz a ligação, né, dessa ilustração que Paulo vem usando aí esse tempo todo. E a gente fala, não, esse corpo é a igreja. E o que é a igreja? Aí eu vou até buscar, inclusive, a palavra original que Paulo usou para a igreja lá, que é eclésia, ou eclesia, né, do grego, que é chamados para fora, né? E a gente fala sobre o mandamento de Jesus, a ordem de Jesus de sigam-me, né? Venham comigo, sejam, né? Venham fazer parte do meu corpo, venham fazer parte da minha igreja. E aí nós somos chamados para fora, nesse sentido, né? Para fora do mundo, para passar a fazer parte do corpo de Cristo. Aí os versículos já são outros, né? 2 Timóteo 1, de 8 a 10, e aí tem 1 Pedro 2, 9 e 10, e também Efésios 4, de 1 a 4. Né? A gente já vê ali as duas epístolas de Paulo, né? Uma para Timóteo e outra aos Efésios, e a primeira de Pedro, né? Já fazendo o embasamento dessa questão de somos chamados para fazer parte do corpo de Cristo. Foi isso que a gente viu aí no dia 13. Na verdade, no 13º dia, né? Que não é o dia 13, mas é o 13º dia. No 14º dia, eu trouxe a reflexão sobre seguir Cristo, né? Fazendo parte da igreja, de ter sido chamado para fora, ter sido chamado para fazer parte do corpo de Cristo. E aí o versículo base dessa reflexão é Efésios 4, de 1 a 4, que a gente já tinha visto no dia anterior, mas aí a gente faz um aprofundamento um pouco maior em Efésios 4, de 1 a 4 ali, né? E a gente sai elencando, né, os termos que Paulo usa, né, para se referir aos membros
para se referir àqueles que foram chamados. E no dia 15, ou no 15º dia, eu apresentei um vídeo, aí eu dei uma parada no que a gente vinha fazendo e apresentei um vídeo para vocês, o vídeo ficou até um pouquinho longo, né? Sobre as fases da caminhada cristã, né? Que fases são essas que você, como cristão, pode enfrentar? Não significa que necessariamente todo mundo vai passar por essas fases, não. Mas ao elucidar ou ao trazer essas fases para discussão, se você tiver em alguma delas, você pode achar aí o caminho, né? E pode entender o que está acontecendo com você. A primeira fase era a fase da fascinação, né? Que você fica deslumbrado. Eu aceitei Cristo e eu sou uma nova pessoa. E agora o que eu faço? Aí eu disse, olha, a primeira coisa que você precisa fazer é procurar um membro da igreja que tenha mais experiência para fazer uma espécie de discipulado com você, procurar o pastor e já tentar encaminhar o seu batismo, porque é o ato contínuo do fato de aceitar Jesus como seu Salvador. Né? Quando a gente aceita Jesus, o ato contínuo disso é claro que passa aí por um momento de arrependimento dos pecados, da aceitação de Cristo como Salvador, e o ato contínuo é você declarar publicamente isso, e a gente faz isso através do batismo. E aí eu falei, procura o batismo, porque ele vai estreitar o seu relacionamento com a igreja e a partir daí você vai crescer na sua caminhada cristã. Depois tem a fase da luta interna, né? A velha natureza, ela não desaparece ao aceitar Cristo. A gente precisa ter um trabalho de crescimento espiritual, que é o que a gente está fazendo agora, para minimizar cada vez mais, mitigar cada vez mais a ação dessa velha natureza, né? E valorizar o novo ser, e aí a gente tem um Espírito Santo agora residente em nós, que vai nos ajudar nessa tarefa. Falei da fase da dúvida, a terceira fase seria a fase da dúvida, né? É aquela coisa de você ouve o testemunho de um irmão e fala assim, caramba, não aconteceu nada disso comigo. Né? O irmão deu um testemunho que ele estava no alto do prédio, viu uma luz e nada disso aconteceu com você. E aí você fica, será que eu sou cristão mesmo? Será que eu aceitei mesmo? Essa fase da dúvida é normal, né? E aí eu coloco lá o versículo João 14, 26, para ajudar você na medida que essa guerra entre a velha natureza pode ir colocando alguma dúvida na sua cabeça. Então, essa fase é uma fase em que a gente pode passar, mas tem solução para ela, né? Não fique na dúvida não. Se você aceitou verdadeiramente, sim, você é um seguidor do nosso Senhor Jesus. A quarta fase é a busca desesperada pela verdade, né? Você sai, ok, é isso mesmo, e agora me dê uma Bíblia em hebraico, me dê uma em grego, me dê em aramaico, que eu vou... Calma, né? Calma. É necessário procurar a verdade? Sim. E nessa fase, você vai descobrir que a verdade, que é Jesus, está nas Escrituras. E apenas nas Escrituras, né? É claro, a tradição da igreja é importante. A racionalidade da fé, a fé ser um ato racional é importante. A experiência dos outros irmãos com quem a gente anda, ela é importante. Mas a verdade mesmo, aquilo que realmente vai importar na sua caminhada cristã, está nas Escrituras. E somente as Escrituras, né? Vejam as 5 solas que a gente falou recentemente por ocasião da comemoração da Reforma, né? Então, só a palavra, só as Escrituras. E aí a quinta fase é a fase do cristão silencioso, é aquela fase do eu já estou salvo, já conheço a palavra, já aceitei Jesus, faço aqui minha devocional diária, frequento a escola dominical, vou ao culto todo domingo, tá bom. Não tá bom não, porque a grande comissão de Cristo foi ide, né? Vá aos outros povos, fale, leve a palavra, faça com que as pessoas conheçam o Evangelho. Então, se você está nessa fase aí de cristão silencioso, cuidado, né? Você pode estar perdendo uma grande oportunidade. E aí, quando a gente fala da mão, né? Lembra da mão lá? Que eu coloco lá o princípio 5x5, e eu falei para vocês no vídeo da sexta-feira passada, há sempre 5 pessoas que vão estar dispostas a ouvir de você
sobre a palavra de Deus. 5 pessoas que não são convertidas, mas que vão ouvir, aceitar aquilo que você tem para dizer acerca do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E há sempre 5 pessoas que, em hipótese alguma, vão querer ouvir você. Elas não estão nem aí para você, serão até grosseiras se você tentar. Mas aí o que você pode fazer no caso dessas pessoas? Você pode orar por elas. Orar para que o Espírito Santo de Deus haja na vida dessas pessoas. Aí o princípio 5x5. Fechamos aí a nossa semana. E aí na semana seguinte, na segunda-feira seguinte, eu trouxe o texto que falava o texto de 1 Coríntios 12, né, que falava que não há divisões no corpo, né? O corpo de Cristo tem muitos membros, mas não há que haver divisões entre o corpo. Não há que haver, 1 Coríntios 12, de 14 a 27. Apareceu no slide ao meu lado aqui um 13, mas é de 14 a 27, tá? Não deve haver divisões. São várias partes do mesmo corpo, cada um tem a sua importância e todos trabalham para o bem comum. Todos trabalham para o crescimento, para o desenvolvimento do corpo. Então, nada de ficar aí querendo a vaga do outro, ou com inveja porque o outro, ou com raiva porque o outro, não. Cada um tem o seu lugar. E se você ainda não achou o seu lugar, ore, peça ao Espírito Santo que te oriente, você vai se encaixar, né? E aí o dia 17 fala sobre isso, né? Qual é o meu lugar, né? Onde é que eu estou nesse processo? Onde eu devo me encaixar nisso? O dia 18 fala da igreja como se a igreja fosse um edifício a ser construído, né? É uma outra metáfora, é uma outra ilustração. Claro que a igreja, ela não é o prédio, né? Não é o templo, né? O templo somos nós, inclusive, o Espírito Santo habita em nós, e a igreja somos nós reunidos, chamados, né? por Cristo. Então a gente fala dessa coisa da igreja como uma parede, como um edifício. Mas para quê? Porque tanto Pedro, em 1 Pedro 2, de 1 a 10, quanto Paulo na carta aos Efésios, ali 2, 19 a 22, eles vão falar sobre essa questão das pedras, né? E aí nós somos pedras e precisamos ser lapidados para nos encaixarmos nesse edifício, para levantar essa parede. É nesse sentido que a gente está falando que a igreja é um edifício, né? E aí isso continua no dia 19, né? No dia 19 há uma afirmação ali, sim, nós somos pedras, nesse sentido. E somos umas pedras meio esquisitas, né? Uma é um pouco maior, outra é um pouco menor, uma é mais arredondada, uma tem um bico. E aí o que o nosso Senhor Jesus faz, o que a nossa vida cristã faz com a gente? Ela vai esfregando uma pedra na outra, vai atritando uma pedra na outra, e esse atrito vai nos lapidando para que a gente se encaixe perfeitamente nessa parede em que Cristo é a pedra angular. A pedra angular é a pedra fundamental. Quando se construiu uma parede, antigamente, uma das pedras era a pedra que dava sustentação, era a pedra fundamental daquela parede, a pedra angular. Nossa pedra angular é Jesus Cristo. E a gente precisa ser lapidado, precisa ser trabalhado para se encaixar nessa parede, né, que é o corpo e Cristo é a cabeça. Então, a gente fala sobre isso, sim, nós somos pedras. Umas pedras, às vezes, meio rebeldes, meio pontudas, né? Umas mais quadradas do que as outras, mas somos todos pedras e todos nós temos a nossa função nessa parede. E hoje, o dia 20, eu faço esse resumo aqui que eu trago para você. Aproveitem esse momento aí e façam uma reflexão, terminem de fazer o devocional que por acaso vocês possam não ter feito ao longo da semana, e amanhã a gente se senta, a gente se reúne para nossa comunhão, para conversar, para a gente se divertir e falar um pouco sobre isso que nós vimos nesses últimos 15 dias, tá bom? Tenham aí uma sexta-feira abençoada e vejo vocês amanhã.